quando a palavra de Deus encontra a nossa rebeldia de coração. O texto está, Ellen, em Deuteronômio 31, você já ia sair, né? Desculpa. Deuteronômio 31, do verso 9 a 29. Deuteronômio 31, do verso 9 a 29. Tinha passado os 40 anos do povo no deserto, eles estavam prestes a tomar posse da terra próspera. Moisés já sabia que estava chegando a hora dele partir, dele morrer. E Moisés faz a passagem de serviço para Josué. E esse texto, ele revisa toda a lei junto com o povo. Estuda toda a lei junto com o povo novamente. Por isso que Deuteronômio é segunda lei, ou seja, lei repetida para o povo, para fixação. E o texto diz assim: Moisés escreveu toda a lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, leiam este livro, a cada 7 anos, leiam o livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos. Então vejam bem, convocar todo mundo para ouvir, aprender a temer o Senhor e obedecer fielmente os termos. Façam isso para que seus filhos que não conhecem essas instruções, ouçam, aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué, apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. E Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem, que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir com os seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, olha que triste, gente, esse povo começará a se prostituir. Prostituir aqui no sentido figurado de se vender por ideias, entre aspas, melhores, adorando deuses estrangeiros, deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que eu fiz com eles. Olha que triste. Quando eu li isso aqui ontem, assim, me deu uma tristeza, assim, as minhas entranhas remoeram, assim, da capacidade da natureza humana. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Olha só, esconderei deles a minha face, significa que eu vou tirar meu olhar de proteção. Eles serão devorados, não é porque Deus vai devorá-los, não, é porque eles perderão a cobertura de Deus. E os inimigos devorariam. É só você pegar um livro de história. Você vê a história do Antigo Testamento que aconteceu, pega a história do livro secular, o que aconteceu com o povo. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a consciência do porquê vieram as calamidades. Pode passar, Ellen? Naquele dia eu esconderei deles minha face, por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras dessa canção e ensine-na aos israelitas.
Aí Deus pede para escrever uma canção. Lembra que eu já falei sobre isso? Deus mandou cantar. Ajudem o povo a aprendê-la, aprender a canção, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade, engordarão. Engordar naquela época era sinal de prosperidade. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão, quebrarão minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, essa canção servirá de prova contra eles, pois os seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Eu conheço as intenções. Deus conhece as intenções. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e ensinou a canção aos israelitas. Imagine cantar uma música com palavras difíceis de abandono do povo, sabendo que os seus sucessores, sua descendência vai abandonar Deus. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso. Você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos da lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem esse livro da lei, coloquem-na ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que o livro fique ali como testemunha contra vocês. Ou seja, a lei de Deus é uma testemunha do caráter de Deus, mostrando que como a gente intencionalmente deseja quebrá-lo. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Moisés falando: convoque agora todas as autoridades, os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e terra para testemunharem contra eles. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Até aí, Eli. Aí Moisés cantou o cântico para o povo. E se você tiver curiosidade qual é o cântico, vai lá em Deuteronômio em casa, em Deuteronômio 32, e verá a letra da música cantada. Irmãos, o que a gente começa dizendo sobre a guerra pelo coração é que a maior batalha da sua vida nunca vai estar do lado de fora, ela vai estar do lado de dentro. Então, assim, essas frases populares: siga seu coração, siga o que você está sentindo, faça o que faz sentido para você, viva a sua verdade, viva a sua liberdade, não combina muito com as Escrituras, com o Evangelho. Porque o Evangelho apresenta o oposto. Lembra que a gente leu o que Jesus falou no Sermão do Monte? Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir, eu vim completar. Enquanto tiver céu, ou enquanto tiver terra, nem a menor letra deixou de vigorar. Mas como é que eu interpreto hoje? Você interpreta os princípios. O Evangelho, Jesus nunca disse para você seguir seu coração. Em nenhum lugar das Escrituras você vai entender, vai ler que é para seguir o coração. Ao contrário. É enganoso. Muito bem, Elu. Então, o cenário de Deuteronômio 31 está claro que o povo já teve experiência com Deus, viu milagres acontecerem absurdos, e mesmo assim esse povo, quando tivesse tranquilidade e prosperidade de vida, iria abandonar, iria se prostituir espiritualmente. E Deus já sabia disso. Aí Moisés, prestes a morrer,
é um momento assim, de um final de uma história melancólica, de que, assim, eu fico imaginando a sensação de impotência de Moisés, porque Moisés sabia que a potência vem de Deus. Mas imagine um homem que conviveu 40 anos com o povo, passou a ter raiva, muitas raivas com o povo, sabendo que ele lutou e uma descendência iria abandonar o Senhor. Então, assim, a conclusão desses 40 anos, o resumo é leitura novamente da lei, que é Deuteronômio, vocês abandonarão o Senhor dessa lei. Então, assim, o maior inimigo de Israel nunca foram povos inimigos, foi o próprio coração do povo de Israel. Então, nesse contexto aí, é uma renovação da aliança para entrar na terra de Canaã, mas já sabendo que o coração é enganoso, é rebelde, se esforça para desobedecer à lei do Senhor. Assim, então, como preservar a fidelidade de um povo que ainda nem entrou na terra prometida? O que a gente deveria fazer para preservar a nossa fidelidade à lei de Deus? Se Jesus, no Novo Testamento, está informando que a lei está em vigor, os princípios por trás da lei estão em vigor, inclusive ele explica no capítulo 5 de Mateus alguns detalhes da lei, ampliando o seu significado, aprofundando no seu significado. A primeira coisa que a gente deve aprender é que a lei de Deus precisa permanecer acima do que é humano. Por quê? Moisés escreve a lei, compila o livro, mas quando Moisés está passando o serviço para Josué prosseguir, Moisés não está passando a unção de Moisés para Josué. Moisés não está passando o legado de Moisés para Josué. Moisés está passando a lei de Deus para Josué. Está vendo que não há nenhuma questão humana na passagem de serviço? Moisés está passando a lei, ele entrega a lei, ele sabe que vai morrer, mas significa que a palavra de Deus tem que permanecer no meio de um povo. Então, ele chama para uma leitura bíblica que a gente leu, uma leitura da lei a todos, homens, mulheres, crianças e estrangeiros. A lei tinha que ser lida a cada 7 anos para todo mundo, além dos filhos em casa ouvirem dos pais a lei de Deus. A cada 7 anos a nação se reuniria para ouvir todos os 613 preceitos da lei. E aí, chama Moisés, chama as autoridades e coloca a lei. Eu estou passando a lei para vocês, eu compilei a lei, agora vocês vão seguir em frente com a lei. Não vão seguir com a minha unção, não vão seguir com o meu legado, vocês vão seguir com a palavra de Deus. O que a gente aprende? Ao invés do povo desejar, ouvir, aprender sobre a lei de Deus, a temer o Senhor, temer é admirar e respeitar. Ao invés de desejar obedecer, a gente faz o contrário. A gente quer até obedecer, mas não quer ouvir a lei de Deus. A gente quer colher frutos da graça de Deus sem aprender a lei de Deus. A gente quer intimidade com Deus, mas a gente não quer se submeter a Deus. A gente quer espiritualidade, mas o nosso coração não gosta muito da submissão. E o texto que a gente leu de Deuteronômio 31 mostra que a palavra, a lei de Deus, os seus mandamentos, é o norte para conduzir um povo. Então, no tocante à igreja, irmãos, não é só de experiências que a gente vive. Eu vi um anjo. Não é só de ver um anjo. É amar a lei de Deus. Não é só de novidade. Eu preciso trazer uma novidade aqui para Prisma encher. Trazer um artista gospel para Prisma encher. Não é disso. É a exposição da palavra de Deus.
eu quero encher a Prisma, mas eu vou começar então a contar piadas para fazer entretenimento. Não é isso. O foco, a lei de Deus precisa permanecer acima do que é humano. Vou colocar aqui o Pedrão para fazer coreografia, para fazer o Pedro ser líder de um grupo de coreografia para chamar a atenção. E o Lucas, Pedro e Lucas fazendo coreografia, e Paulo André. Né? Aí eles vão chamar o Wagner também para fazer a coreografia. Né? Não é sobre trazer novidades. Né? A igreja, ela vive quando a palavra de Deus continua sendo proclamada. Aí João Calvino, né, um antigo João Calvino, disse que a palavra é o cetro. Cetro é aquela barra que o rei, de autoridade do rei, segura, pelo qual Cristo governa a sua igreja. Ou seja, então, a lei está acima de qualquer autoridade humana, de qualquer unção humana, de qualquer teólogo humano, de qualquer nova unção. Eu lembro que a igreja evangélica teve um período de vários tipos de unções diferentes caindo sobre dente de ouro, né, sopro de espírito derrubando pessoas, e nada de lei de Deus e nada de evangelho. Porque figuras humanas estavam acima do que é a palavra de Deus. Segunda coisa que a gente aprende: Deus não se surpreende com a natureza humana. Deus não se surpreende comigo e com você. Ele sabe quais são as nossas intenções. Não adianta a gente fingir intenções com Deus. Deus chama Moisés, chama Josué, faz uma declaração impressionante, bombástica para nós, né? Quando você não estiver mais aqui, o povo vai começar a se prostituir. Qualquer ideia de sucesso, de econômico, de segurança militar, vocês vão correr a outros deuses. Qualquer ideia de um Deus que é bom para a agricultura, para a fertilidade feminina, vocês vão ter muitos filhos, então vai ter um Deus, vai aparecer um Deus, e assim, essa ideia é muito boa, porque vai gerar economicidade. Vocês vão se prostituir, adorando deuses estrangeiros, deuses da terra para onde se dirige, me abandonarão, quebrarão a aliança que fiz com eles. Eles ainda nem chegaram na terra ainda, né? Nem saíram para a terra. Deus já descreve o afastamento que eles teriam. Deus é pessimista? Não. Deus é poderoso. Deus não é pessimista ao dizer isso aqui. Mostra que Deus é poderoso, que Deus é onisciente. O povo, na cabeça do povo, aquele ânimo de chegar a Canaã, imaginava: eu nunca vou abandonar o Senhor, nós nunca iremos abandonar o Senhor, eu sou crente de verdade. Aí Deus já sabia: eu conheço o coração de vocês. É isso que o texto está dizendo. Eles estavam cheios de informação. Moisés releu toda a lei e explicou, mas o interior corrupto falou mais alto diante daquele povo. Conforme disse a lua aqui, o coração é enganoso. Jeremias citou isso. Lembra que Jesus falou: eu não vim abolir a lei e os profetas. A gente está falando muito da lei, mas tem os profetas. Jeremias falou, profeta Jeremias: o coração é enganosamente perverso, corrupto. O apóstolo Paulo escreve, concluindo tudo que se viu na lei e nos profetas, em Romanos capítulo 3, não há quem deseja buscar a Deus com vontade. A gente abandona a lei de Deus. Então foi feito um cântico. Olha que história, um cântico para reforçar a memória. E todo mundo sabe que algo cantado fica mais fixado na memória, por isso que os comerciais e até o carro de gás tem música. Deus manda escrever um cântico, porque quando vier o juízo, né, ninguém poderia dizer: não fomos avisados. Escrevam, portanto, as palavras dessa lei, as palavras dessa canção,
Ensine aos israelitas, ajude o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor contra eles. Ou seja, então Deus, ele deixa na história rastros de provas que ele foi amoroso, ele foi compassivo, ele foi pronto a perdoar, pronto a se relacionar com humanos, mas os humanos o rejeitam. Lembre que em Êxodo capítulo 34, Deus se apresenta a Moisés e diz assim, ó, eu sou amoroso, eu sou compassível, eu sou tardio a me irar-se, mas eu não deixarei o impune de ser culpado, de ser condenado, de sofrer juízo. Então a aplicação para a gente é o seguinte, qual foi a última vez que eu e você lemos as Escrituras para enxergar-nos por dentro e sondar e rastrear como é que está o nosso coração? Ou se a gente está vivendo como um homem que se olha no espelho. Geralmente os homens são assim. Olha no espelho, tá, e sai. Esquece como é que era. A mulher não, a mulher sempre está olhando no espelho. Está dirigindo, está baixando aquele espelhinho, para em qualquer semana, continua se olhando. O homem não fica se olhando assim tanto. Mas por quê? Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 22, diz assim, olha só, Tiago, Novo Testamento, irmão de Jesus, ouviu o Sermão do Monte, escreve assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. E quando o Tiago estava falando ouvir a palavra, ele está falando da lei e dos profetas. Naquela época, as cartas de Paulo, os evangelhos ainda não estavam nas mãos, circulando pela galera. Não se limitem a apenas a ouvir, mas coloquem em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmos. Mas se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Na melhor versão, serão como um homem que olha no espelho. Aí eu fui lá no grego, né? O homem não é anthropos. Quando usa anthropos é homem e mulher. Mas quando se usa figura masculina apenas, é andros. É como um andros, um homem que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Não liga mais para a aparência. Olha o que o texto diz. Se você ouviu uma mensagem, ou leu as Escrituras, fechou a sua Bíblia, fechou seu aplicativo, e depois se esquece de colocar para frente aquele princípio, você é como alguém que olha no espelho e se esqueceu de quem você era. Mas se você observar atentamente a lei, olha o texto, a lei que os liberta, Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei. Enquanto houver céu e terra, a menor letra está em vigor. O princípio dela. Mas se vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverar nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Então, muitas dores que a gente impõe nos outros, muitas mazelas sociais geradas, muitas dores que a gente carrega porque a nossa identidade foi formada em outras coisas e não no Senhor, a gente deixa de ser feliz porque a gente não colocou a imagem de Deus na sua palavra, o seu caráter em prática. Ah, Edilson, mas não existe escravidão, mas tem uma lei da escravidão. O que a lei da escravidão está ensinando no princípio? Cuide bem das pessoas que trabalham para você. Não explore pessoas. Não era a escravidão africana, era uma escravidão normal que muita gente hoje é escravo do trabalho. Que é escravo do trabalho. É semelhante isso. A gente continua replicando muitas coisas de lá para cá. Ah, Edilson, mas eu estou enrolado com algum rolo econômico que eu fiz. Aí se for olhar a lei diz, usa medidas e pesos justos. Está na lei.
Ah, minha família precisa ser preservada na questão da convivência entre familiares. Tem lá o Levítico 18, a proteção da vulnerabilidade de pessoas em relação a atos sexuais. Se ouvirem a palavra, observarem atentamente a lei perfeita, Tiago 1, 25, vocês serão mais felizes no que fizerem. Terceira coisa que a gente aprende já vimos que a lei precisa permanecer acima do que é humano. Ah, fulano de tal falou. Não, vamos para a lei de Deus. O político falou, vamos para a lei de Deus. Qual é o princípio por trás? O coach falou, vamos para a lei de Deus. O pastor falou, vamos para a lei de Deus? Vamos ver se esse pastor está temendo a lei de Deus? Deus não se surpreende com a natureza humana, porque Ele sabe que as nossas intenções, que nem a gente sabe. E a lei de Deus testemunha nosso esforço para confrontá-la. Josué toma posse, Moisés entrega novamente o livro da lei e ele pronuncia essas palavras pesadas, né? Pegue esse livro, coloque ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, olha só, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. É como se tivesse a lei olhando para o povo. E se Jesus falou que a lei, enquanto céu e terra existirem, a lei está em vigor, a lei está olhando para mim e para você. Para que fique ali como testemunha contra vocês. Eu sei como são rebeldes e teimosos. Rebeldes e teimosos a gente faz esforço para descumprir, para fugir da lei de Deus e seguir a lei do próprio nosso coração. Se mesmo agora, enquanto eu ainda estou vivo em seu meio, Moisés falando, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Que declaração triste. 40 anos de ensino, Moisés não elogia e ele diz, vocês não entenderam, não absorveram, vocês serão rebeldes e teimosos, vocês farão força, gastarão energia para desprezar a lei de Deus. Então, assim, isso que está escrito muda totalmente nossa compreensão do pecado. O pecado não nasce porque a gente é ignorante, que a gente não conhece. O pecado vem que a gente resiste à lei de Deus. E resiste com força à lei de Deus. Foi por isso que Moisés chama lá no verso 28 e 29 para convocar todo mundo para ler. Ponto por ponto da lei de Deus e dizendo, Deus vai aplicar juízo por causa do abandono de vocês. Ah, mas Deus é amoroso, é bondoso, é compassivo, é tardio a se irar, ele avisa milhares de vezes, faz até música para alertar o povo. Mas se ele deixa de aplicar a justiça, ele é um Deus inconsequente. Então, quando Jesus afirma no Evangelho de João, verso 1, a luz veio ao mundo, mas as trevas, mas os seres humanos amaram mais as trevas, significa o quê? Que há uma guerra dentro do nosso coração. A luz de Deus veio ao mundo. Aí a pessoa do Deus encarna, vem ao mundo e as pessoas amam mais as trevas. Ou seja, em mim e em você, há uma guerra silenciosa acontecendo. Em mim e você, em todas as pessoas, há uma guerra silenciosa que acontece sempre que Deus fala no coração. Há uma guerra silenciosa que o coração responde de algumas maneiras assim. Ah, isso é radical demais. Mas todo mundo também peca.
Eu ouvi isso de um pastor, tá, gente? De um pastor. Um pastor que estava cansado, uma confusão acontecendo, e aí, para ele aliviar o cansaço dele, ele falou assim, não, mas todo mundo peca. Aí eu falei, rapaz, você está nivelando a régua no desprezo das pessoas ao Evangelho, à lei de Deus, e não a própria lei de Deus, cara. Olha aí o que você está falando, a besteira que você está falando. Aí ele acordou. Aí tem gente que fala assim, hoje não é bem assim não, é diferente. E no meu caso específico é diferente. E Deus entende o que eu faço. Então assim, esses argumentos mostram que nós somos, o verso 27, naturalmente rebeldes e teimosos. E lembre-se que argumentos contrários ao que Deus diz, começou bem antes. Começa lá no Éden. Satanás só disse assim, será que foi assim mesmo que Deus disse? Será que foi assim mesmo que Deus disse? Então, quando a palavra de Deus deixa de ser autoridade absoluta, e a gente coloca ela abaixo do que é humano, quando a palavra de Deus é absoluta, deixa de ser absoluta, Deus sabe que todos os seres humanos enfrentarão uma batalha mental. Deus sabe que você sofre batalha mental. Deus sabe que dentro do seu coração e do meu há uma resistência à sua lei. Deus sabe que a gente tem os nossos desejos, nossas ambições, a gente quer colocar as nossas regras. Deus sabe muito bem disso, que nós enfrentaremos uma batalha espiritual, uma batalha mental dentro do nosso coração. Não é que a palavra mudou, é que o coração humano vai se esforçando cada vez mais para confrontar a lei de Deus. E daí, o que a gente, no último tópico dessa pregação, aprende? Que Cristo é a vitória sobre a rebeldia do nosso coração. Lembre que Moisés passou o bastão para Josué? Passagem de serviço para Josué. Josué entra na terra e tem que fazer guerra, o povo se rebela, aí vem Juízes. Aí todo o texto começa assim, todo o capítulo praticamente, e o povo fazia conforme cada um pensava. Abandonaram a lei de Deus, começa logo depois. E cada um fazia o que propriamente pensava. Josué morreu, Josué falhou. E a graça de Deus apontava, sabia da falha, mas sabia que viria o Cristo. Esse texto aponta para Cristo de Deuteronômio 31. E aquele povo queria descanso definitivo e nunca conseguiram um descanso definitivo. Perceberam isso? Observem a história. Um povo que nunca conseguiu descanso definitivo porque abandonou a lei de Deus. Lá em Salmo 95, a Emily até leu, se eu não me engano, ela leu essa parte aqui, ó. Não foi essa parte que ela leu, não. Salmo 95, no verso 10, eu tenho um cântico assim, ó. Por 40 anos estive irado com eles e disse, vocês são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. No verso 11, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, Deus falou que se enquanto nós abandonamos a palavra dele, a sua lei, a gente nunca consegue descansar. Por que isso? Porque a gente vai para ideias de sustentabilidade econômica, social, política, humanas. Porque a gente começa a cobiçar, porque não confia na lei que diz não cobiçarás. A gente começa a trazer sobre nós infortúnios, pensamentos acelerados, desesperos, porque a gente despreza a confiabilidade de Deus.
Só que séculos depois, vem um outro Josué. Josué, nas Escrituras, que recebeu a lei de Moisés, significa aquele que é Salvador. Aí vem Jesus, aquele que salva. E aí nós não temos como fugir de Hebreus capítulo 4, Ellen, para a gente já estar encerrando. Hebreus capítulo 4, verso 6. O Salmo disse que o povo não entrou num descanso definitivo, sempre ansioso, sempre procurando falsos deuses. A alma não conseguiu descansar, até hoje. Você vai lá na região de Israel, eles não conseguem descansar. Aí vem o livro de Hebreus, diz assim, portanto, descanso. Fala que Jesus é maior do que Josué, tá? Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. A galera ouviu a lei de novo em Deuteronômio, foram para uma terra, abandonaram a lei de Deus, cada um fazia o que queria, não conseguiram descansar. Sua geração, sua descendência não conseguiu descansar. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião. Olha a outra ocasião para descanso. Para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Qual é? Porque todos os que entraram no descanso de Deus descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, no exemplo de Deuteronômio e na história do Antigo Testamento, cairemos. Olha, o texto está bem claro, o link, nós cairemos, pois a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus, irmãos? Não é Mateus, Marcos, Lucas, João que o autor de Hebreus está falando, não. A palavra de Deus está falando da lei e os profetas. A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre alma e espírito, entre junta e medula, traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos do coração. Entenderam o link, irmãos? Conseguiram entender o link de Josué com Jesus? Enquanto Moisés passa o bastão, dá a lei para Josué. Josué, essa aqui é a lei, tem que ler para todo mundo a cada 7 anos. E, historicamente, o povo nunca conseguiu ter um descanso. Vem Jesus e o descanso do Evangelho está dizendo, é hoje. Se você entender que Jesus é aquele que salva, você vai descansar na palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? A lei e os profetas. E aí você vai deixar de ter cobiça, deixar de invejar, vai deixar de se preocupar com o futuro, vai ter melhores relações pessoais e familiares, vai evitar cometer loucuras pecaminosas na sua vida. Se pegar os princípios da palavra de Deus, vai ter descanso. Vai parar de pensar que tem que prover para viver conforme a sua própria força. Lembra que a gente leu? Não achem que foi pela força de vocês que vocês conseguiram alguma coisa? Vai parar de prover salvação para o próprio esforço. Vai parar de lutar e não vai ter paz. Vai vir paz. Em Cristo, então, a gente vive uma nova aliança de herdeiros sem guerra. Você não precisa mais guerrear. Se você encontrar o descanso prometido por meio da palavra de Deus em você. Os princípios da palavra de Deus em você.
Jesus disse, não, eu não vim abolir lei e os profetas. Aí o profeta disse, Jeremias, eu vou pôr a minha lei no seu interior. Vou trocar o coração de pedra e dar um coração de carne, para que seja sensível à lei de Deus. Aí vem Cristo, suporta toda a maldição da lei, da aliança quebrada, e traz uma resposta definitiva para a nossa desobediência. Se a gente entender que Cristo é o caminho que nos leva até Deus. Então, para a gente terminar, irmãos, Moisés morreu, Josué envelheceu e morreu. Os sacerdotes passaram. As gerações que não tiveram descansos desapareceram. E a palavra continua viva. E como que ela continua viva? Quem disse é o próprio Jesus. Ajuda a passar, Ellen. Verso 18. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Quem governa o seu coração? Quem governará o seu coração? A pergunta que a gente aprendeu em Deuteronômio 31 é: quem vai governar o seu coração? É a cultura que vai governar o seu coração? São os seus desejos íntimos? É a sua opinião, opinião de terceiros sobre alguma coisa? Ou é a palavra do Deus vivo? O Evangelho está nos convidando a abandonar a ilusão de que a gente é autossuficiente e que o nosso coração é um guia confiável. A Emily trouxe, se eu não me engano, foi esse texto ou algum texto de Salmo 95. A gente nem combinou, né? Pois Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele pastoreia. Pastoreia por meio de quê? Quem se arrisca aí? Deus nos pastoreia por meio de quê? Por meio da sua palavra. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Quem dera se a gente ouvisse a voz do Senhor. Você quer descansar? Você quer descansar de verdade? Hebreus capítulo 4, no verso 11 diz, esforcem para entrar nesse descanso. Até para descansar tem que fazer uma força terrível, porque o nosso coração vai para outras esperanças contrárias à lei de Deus. Hebreus 4:11, esforcemos para entrar nesse descanso, mas se desobedecemos, como no exemplo citado, a gente vai cair. Se desobedecemos, como no exemplo do povo de Israel, a gente vai cair. E se você obedecer, a palavra de Deus é viva. Ela é poderosa, ela vai desfazer você discernir os desejos do seu coração. Vai trazer à luz pensamentos e desejos mais íntimos, né? Então o que a gente deve fazer? Ame a lei de Deus, irmãos. Medite na lei de Deus, ensina seus filhos a lei de Deus. Procure alguma literatura para os seus filhos que fale sobre lei de Deus. Uma sugestão aí para as mães aí e pais. Os princípios da lei de Deus. Porque o nosso coração se esquece fácil dos mandamentos. Deuteronômio 31 diz que nosso coração esquece. E desconfie do seu coração. Quando você começar a ter dúvidas, questionamentos do caráter de Deus, do cuidado de Deus, da soberania de Deus, da lei de Deus, dos princípios por trás da lei de Deus, desconfie da voz que está soando na sua mente. Desconfie. Satanás quer dominar sua mente. E, assim, vamos confessar, nós somos rebeldes por natureza. Ore para que o seu coração e o meu coração seja mais maleável e sensível à lei de Deus e se apegue a Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus, aquele Jesus bondoso, amoroso, maravilhoso, que conviveu nessa terra, no meio de uma porção de pessoas, vira para Mateus, Marcos, João e diz assim, ó, eu os alerto,
a menos que sua justiça supere muito a justiça dos religiosos. Ah, mas todo mundo faz. A menos que a sua justiça supere muito, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Guarde esses 4 princípios. Não se esqueça desses 4 princípios. A lei, a palavra de Deus está acima de qualquer ideia humana. Deus não vai se surpreender com você. Ele me conhece, Ele te conhece. A lei de Deus vai testemunhar que nós nos esforçamos para confrontá-la, e Cristo é a vitória sobre a rebeldia do coração. Feche seus olhos, vamos orar. Ao no seu coração, na sua mente, alguma guerra conflitante em relação à lei de Deus, algum ponto dos princípios que a gente já viu até aqui, a gente viu sobre relação de trabalho, relações econômicas, sobre sexualidade na família, a gente viu sobre o dia da Santa Convocação, um dia por semana para o culto de celebração. A gente viu sobre não se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. A gente viu sobre a lei da menstruação. O princípio por trás é, assim como uma mulher ou um homem sujo por seu fluido se deseja viver livre do seu fluxo, da impureza, assim a gente deveria aprender a viver limpo diante de Deus. E tem vários itens aqui que eu posso estar me esquecendo. Mas você está em guerra contra algum mandamento? Algum mandamento que você desobedece porque você prioriza, você tem outras prioridades? Faça uma análise, examine seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, ajude-nos a enxergar-nos por dentro. Ajude-nos a enxergarmos por dentro, em tudo que a Tua lei está nos ensinando. E muitas vezes o nosso coração está inquieto porque a gente não chegou ao descanso. O descanso dado em Cristo por meio da Sua palavra. O descanso dado pela lei do Senhor, os princípios da Sua lei. Se há por dentro um coração em guerra, guerra familiar, guerra com a vizinhança, guerra no trabalho, guerras em relação aos desejos, ó Deus, sara no Senhor, com o poder da Sua palavra, com o poder da Sua lei, e o alerta dos profetas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque por meio do Senhor é possível a gente obter poder para amar a Sua lei e viver a Sua lei. Então, Senhor, se há algum coração entre nós de pedra, algum coração crítico à beleza da Sua lei, do Seu caráter, quebra nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, e dá um coração novo. Substitui esse coração, Senhor, pelo milagre da transformação, da conversão. Aqueles que vão ouvir essa mensagem, que talvez estão em guerra contra a lei de Deus, em confronto contra a lei de Deus, racionalizando a lei de Deus, ó Deus, ajude-os a amar a lei de Deus e os princípios por trás, porque são vida e nos ajuda a ser bem-sucedido em tudo que a gente vai fazer. É o que eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém.